Bom, bem-vindo a todos a essa videoaula de Decorator. Meu nome é Roberto Farias de Almeida. Eu sou aluno da FATEC Zona Leste pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu estou realizando essa videoaula como trabalho para a disciplina de Programação Orientada a Objetos e vale ressaltar que essa videoaula pode ser utilizada nas aulas do Centro Paula Souza sem restrição alguma. Bom, e o que nós vamos tratar nessa videoaula? Primeiramente, o que é o Decorator? Depois um pouco dos padrões, um pouquinho dar uma pincelada por cima de padrões estruturais, porque o Decorator se encaixa nessa padronização. E depois a motivação que levou os desenvolvedores a criarem esse padrão de projeto. Em seguida, onde nós podemos utilizar o Decorator no nosso dia a dia como desenvolvedores. Por fim, teremos os problemas que a gente encontra na implementação do Decorator, um pouquinho de hands-on ou mão na massa para a gente poder enxergar um pouco, ficar algo mais palpável a compreensão desse padrão de projeto. E por fim eu vou deixar as referências aqui para quem se interessar pelo assunto e quiser dar uma lidinha sobre, eu pesquisar mais a fundo para poder utilizar nos seus projetos de dia a dia. Bom, mas e o que é esse tal desse bendito desse Decorator? O Decorator nada mais é do que um padrão de projetos estrutural. Ele tem como fim adicionar comportamentos a um objeto que em tempo de execução. Ele pode ser utilizado como uma alternativa bem flexível à herança para transmitir um método e assim adicionar a responsabilidade diretamente a um objeto. Por exemplo, no caso aqui nós temos um componente que ele tem dois filhos, um componente concreto e um decorator. Só que a diferença é que o decorator, por sua vez, ele tem uma agregação com um componente. E esse decorator ele tem um decorador concreto, que é o filho. Seria esse concrete decorator. E ele herda essa operação. Tá, aí você me pergunta. Você falou que o Decorator era um padrão de projeto estrutural e tal. Mas o que é um padrão de projeto estrutural? Bom, são padrões que visam a composição de classe e de objetos, com a finalidade de constituir uma estrutura muito maior. Os de classe, eles utilizam de herança para compor interfaces e implementações. E os de objeto, eles descrevem maneiras de compor objetos para obter novas funcionalidades. Os principais não, porque nós temos somente esses aqui que eu vou citar, que são o Adapter, o Bridge, o Composite, o Decorator, o Facade, o Business Delegate, o Flyheight e o Proxy. Bom, e como surgiu o Decorator? O Decorator surgiu da necessidade de adicionar um comportamento a um objeto em tempo de execução. E também havia uma necessidade de solucionar problemas onde, se você utilizasse herança, haveria muitas subclasses. Então, havia a necessidade de utilizar um outro tipo de solução. Bom, aqui eu estou utilizando um exemplinho do Marcos Brizeno. Eu vou deixar lá nas referências o link para o site dele. E aqui nós temos um coquetel, que seria aquele concreto, e temos o decorator embaixo. E aí aqui nós temos os tipos de coquetel, os tipos de bebidas alcoólicas que poderiam ser utilizadas, tipo rum, vodka e cachaça, todas elas estendendo de coquetel. E o coquetel decorator, ele está estendendo de coquetel e ainda assim ele tem uma agregação com o coquetel. Por sua vez, o coquetel decorator ele tem as suas filhas, que são refrigerante, suco, limão e açúcar. Acho que nesse exemplo aqui não vai ficar muito claro, mas quando a gente
pôr isso em prática vai sanar qualquer dúvida que restar. E aí, onde a gente pode utilizar o decorator? Tá. O decorator a gente pode utilizar quando tiver uma necessidade de adicionar funcionalidades individuais em um objeto de forma dinâmica, ou seja, em tempo de execução. Já havia citado isso. Quando a possibilidade de haver muitas subclasses se fôssemos utilizar uma herança, ou quando você tem uma definição de classe que está escondida ou ela não está visível para uma herança. Bom, nem tudo são mil maravilhas, né? Infelizmente, no mundo real, todas as coisas têm problemas. E o ponto aqui é qual que é o principal problema do Decorator? Bom, eu não tenho como verificar se um objeto possui ou não um decorador de um determinado tipo. E para piorar a situação mais ainda, para cada decorador eu preciso ter um objeto. E ainda assim um objeto para a classe mãe. Por exemplo, aqui no caso, aqui, vamos voltar lá no exemplo, eu preciso ter um decorador, por exemplo, para esse suco, refrigerante, limão e açúcar. Para esses caras aqui, eu preciso ter um, um objeto. E ainda assim, lá no coquetel, eu preciso ter um objeto também. Que torna um pouco mais complexo essa, essa implementação. Depois você acaba, com tantos objetos, você acaba tomando um pouco mais de espaço, de memória. Bom, agora vamos lá para um pouquinho de hands-on, né? O mão na massa. Codar um pouquinho. Bom, vamos lá. Tô com o meu Eclipse aberto aqui. Vamos começar um novo projeto aqui. Vamos lá. Abrir aqui, tá? Primeiro de tudo, vamos criar a nossa classe. Eu vou lidar aqui com um cenário de instrumentos. Eu gosto de instrumentos, então vamos lidar com instrumentos, tá? Vamos lá deixar aqui a nossa classe abstrata, tá? Chamar ela de instrumento. Bom, a nossa classe de instrumento ela tem que ter, vou pôr tudo em protected, ela precisa ter uma descrição. Opa! Descrição. E ela precisa ter um tipo. Tipo cordas, sei lá. Vamos lá, criar um constructor aqui. Tá. Vamos lá, gerar aqui. Bom, vamos lá, deixa eu pensar aqui. Então vamos lá, tirar aqui, deixar esse construtor em branco. Beleza. Tirar esse super daqui e vamos lá. Aqui, opa, foi demais. Passar a descrição nula. E passar esse tipo aqui vazio também. Vazio, tudo vazio. Salvar aqui. Tá legal. Vamos ver. Agora eu preciso fazer um get de descrição. Vamos ver. Pô, é só para gerar os getters, né? Ah, tem aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Select getters. Acho que é isso. Oh! Boa! Essa é a nova, descobri. Vamos lá. Salvei o instrumento. Vou voltar aqui para mostrar para você se está salvo. Vamos lá, agora criar o decorator. Vamos lá, decorator, instrumento. Beleza. Nosso decorator, o que ele vai ter aqui? Como a gente vai fazer
agregação lá com a classe de instrumento, então a gente precisa ter um objeto em... Vou colocar ele aqui dentro dessa variável aqui. Instrumento. Bem criativo, né? Agora eu vou criar um construtor. Construtor recebendo esse objeto com parâmetro aqui. Joia. E aqui esse decorator ele está estendendo lá a classe de instrumento, né? Então a gente precisa ter a gente precisa trazer aqueles dois métodos lá. Cadê? Aqui, ó. De pegar a descrição e pegar o... Ah, tá. Uma coisa que eu esqueci é o seguinte, nosso decorator aqui, ele é abstrato. Por ele ser abstrato, eu não preciso de... Ah, ele também não é override, não. Vou tirar essa anotação aqui. Beleza. Então vamos lá. Eu vou criar um tipo concreto aqui. Vou chamá-lo de cordas, vai. Beleza. Criar ele está estendendo lá o instrumento. Que joia. Vamos lá, cordas. Passo construtor. E aí eu falo pra ele que o tipo lá, aquele tipo que ele tá herdando aqui, né? Ele vem lá do instrumento. Esse tipo eu vou chamá-lo de cordas. Certo? E ainda assim eu vou pegar aquele get descrição lá. Eu vou sobrescrever ele, vai. Só pra gente, quando for fazer o teste, a gente ter algumas mensagenzinhas de teste. Vou colocar aqui, eu sou do tipo de cordas. Cordas. Beleza. Vamos lá, agora um instrumento do tipo cordas aqui. Um violão, vai. Vou chamar aqui um violão. Beleza. Meu violão vai estender lá a minha classe decorator. Decorator instrumento, tal. Adicionar isso, adicionar um construtor e adicionar os métodos, sobrescrever os métodos, né? Eu vou pedir para ele vir aqui, ó, instrumento, porque eu estou pegando lá do decorator, né? O nosso decorator aqui ele tem essa variável, então como eu tô herdando lá do decorator, eu consigo pegar essa variável e utilizar nos meus filhos. Instrumento.get tipo. Joia. E aqui, aqui na descrição eu vou passar para ele aqui, violão. Eu só tal descrição e ainda assim eu sou um violão. Mais um violão. E aqui também eu vou falar bem assim, sou do tipo. Esse tipo eu poderia não precisar, mas eu vou deixar aqui só pra gente utilizar. Violão também. Bom, criado tudo aqui, a gente vai utilizar vamos lá, criar um main. Agora não vou chamar de main, não vou chamar de loja. Porque é chique, vai. Chamar main aqui e tal. Eu vou começar a instanciar todo mundo aqui. Vou instanciar primeiro o tipo, que é aquele objeto lá, aquela classe concreta lá. Eu vou chamar esse tipo de cordas. Certo? Beleza. Então vou dar um sysout aqui. Vamos lá.
meu tipo aqui com get descrição mais tipo.get tipo. Vamos pôr essa carroça para rodar aqui. Sou do tipo cordas, cordas, ou seja, a minha descrição, aquela descrição lá que a gente tinha setado, e o tipo dele aqui, certo? Beleza. E aí, e esse violão? Como é que a gente vai tratar esse violão? Bom, vamos lá. Vamos chamar instrumento. Violão, então vai ser do tipo instrumento. Essa variável vai ser do tipo instrumento. Mas dentro dela eu vou instanciar um violão. E esse violão eu vou estar passando por exemplo, aqui ele está como tipo, eu poderia colocar tipo cordas ou tipo sopro, qualquer outro tipo. Ou qualquer outra categoria, né? Porque tipo fica muito. Fica feio, foneticamente falando. Vamos lá. Tipo. Beleza. Até porque eu estou me tratando do tipo de cordas. Então, violão é um tipo de instrumento de cordas. Beleza. Então peço para ele vir aqui, chama o violão. Violão, por favor, imprima para mim aí. Aqui, ó. Violão descrição. Get descrição. Opa. Espaço. Violão. Ponto get tipo. Certo. Vamos imprimir aqui. Aqui, ó. O que ele fez? Ele pegou o tipo cordas. Aqui só do tipo cordas. Violão. Descrição. Depois ele fala que ele é corda, tipo cordas, e ainda assim ele é um tipo violão. Entendeu? Aqui, ó. Get tipo, violão. E dessa forma, a gente tem dois aqui, a gente conseguiu, não precisou utilizar tanta herança, mas a gente conseguiu adicionar responsabilidades nos objetos em tempo de execução, certo? Bom, essa aqui foi a nossa parte prática. Eu queria agradecer vocês pela atenção. Desculpa, isso foi um pouco maçante, um pouco chato. Obrigado por me aturarem, gente. Bom, pessoal, essas aqui foram as minhas referências, tá? O site do Brizeno foi a minha principal base. Eu utilizei alguns artigos também lá da DevMedia e do Macorati. Ambos são sites excepcionais para tanto para quem está começando, para quem já tem um tempinho de área já e tem alguma coisa que não manjo tanto. Principalmente o Macorati eu acho interessante porque ele posta bastante coisa em relação à plataforma .NET. E por último eu consultei um livrinho, que é aquele livrinho clássico de padrão de projeto, né? Do Gang of Four, que era encabeçado pelo Eric Gama. Bom, gente, é isso. Obrigado pela atenção e bom aprendizado a todos.